5 anos, 50 bilhões faturados e quase 2 bilhões de visualizações. E aqui nesse conteúdo eu vou mostrar tudo que eu descobri ao longo desses 5 anos nos bastidores, trabalhando como estrategista digital. Esse é o conteúdo que eu queria ter acesso antes de 5 anos e que talvez vai preparar você, o seu projeto, o seu negócio para os próximos 5 anos. Isso aqui não é teoria, isso aqui eu não tirei de um livro, apesar de amar ler teorias, mas é algo prático que eu demorei para organizar porque eu queria que fosse algo funcional e algo prático. O meu objetivo é que isso aqui sirva como um manual. O que isso aqui é? O que é a hierarquia, né? A hierarquia da atenção. Primeiro de tudo, eu quero que você acorde e se desperte para entender que nada no mundo digital é aleatório. Eu tive alguns acertos, alguns cases assim que foram disruptivos no mercado, principalmente em vários que eu atuei, mas aqui eu vou focar em dois, porque eu acho que com certeza, foram os mercados que eu mais trabalhei por mais tempo, que eu mais maturei, que foi o mercado da música e o mercado da educação digital, onde eu peguei ali todos os topos, os auges ali e consegui gerar resultados que em muitos dos casos eram até impossíveis de ser gerados. Mas o principal, eu quero que você se concentre aqui, é nada no mundo digital é aleatório. Não ache que as coisas acontecem do nada e talvez você tenha, mas eu já ouvi alguém falar sobre isso, cara, mas talvez você tenha escutado, assistido uma palestra de alguém que na prática não executou isso. É muito comum de acontecer. Por que nada no digital é aleatório e as pessoas tendem a te vender o lado fácil da coisa e não mostra como que na prática funciona? Porque tem uma coisa que é vendido e é muito fácil de acreditar, que basta você mostrar o seu talento, postar com frequência que as coisas funcionam. Cara, e não é assim que funciona. O algoritmo, ele tende a funcionar por uma lógica que ela é até um tanto quanto óbvia para quem trabalha com isso, mas eu prometo que você vai sair daqui sabendo de fato ali, pelo menos não sendo um iludido ou uma iludida digital. Então, vamos para o contexto aqui, vamos aprofundar um pouco neste conteúdo. Vamos lá. Primeiro, não acredite que você vai só mostrar o seu talento e você vai conseguir ter um ganho, né? Seja um ganho de inscrito, de monetização, de acesso, de vendas. Não é assim que funciona. A qualidade é um fator muito relativo a depender do que você esteja fazendo. Aqui eu vou trazer exemplos de vários e vários contextos para você, mas entenda o seguinte: não é qualidade, não é quantidade, é uma soma de fatores e eu organizei aqui em alguns elementos para que você consiga olhar para você, né, pegar isso que eu vou trazer, olhar para você e falar, tá, beleza, entendi o que o Diego trouxe. Eu cumpro esses pré-requisitos que estão aqui, que o Diego está falando, senão eu deixo como recomendação você revisitar e reanalisar a sua estratégia. Então vamos lá. Princípio fundamental. A atenção, ela segue uma hierarquia. Independente se você, cara, se é um cantor, é um artista, de novo, eu tô falando de áreas e mercados que eu atuei, né? Batendo rankings e atingindo milhões e milhões de plays, de números. Se você é um cantor, se você é um infoprodutor, se você é um mentor, se você quer ser um influenciador, se você quer atingir milhões de pessoas, se você tem um negócio, tem uma marca, se você não entender que o que está acontecendo agora é um jogo de ranking, ou seja, existe um líder que comanda tudo em todos os mercados e tudo converge para ele. E não adianta você discordar porque você acha que você é melhor que ele, que a sua roupa é mais bonita, que não é assim que funciona. Tudo converge para um líder, tudo converge para uma hierarquia de pessoas que estão no topo e de pessoas que não estão no topo. E aqui não tem nada a ver com qualidade, nem com quantidade. Tem a ver com alguns fatores, como eu te falei, que eu fui identificando ao longo do tempo. Mas qual que é a lógica, né? Imagina que você tem um ótimo produto. Cara, não era justo que o seu produto fosse o mais acessado, o mais visto? Não funciona assim na prática, né? Existem cantores anônimos que são extremamente mais talentosos do que os famosos. Por que esses caras não estão no topo? Porque o mundo não recompensa o esforço. Ele recompensa estratégia. Então, independente se você tem talento ou não, se você é bom ou ruim, a hierarquia da atenção, ela respeita e ela segue outras regras. Então, vamos lá. E isso começa, acho que um ponto principal,
e foram algumas fichas que foram caindo para mim, né, olhando, vendo coisas que deram certo, que às vezes era muito assim, poxa, mas fulano tem um canal no YouTube há muitos anos, cara, e posta todo dia e não cresce. Ah, já ciclano ali tem um livro que a pessoa escreve bem, inclusive, acho que um ponto muito importante nesse mundo da criação, é ela que escreve os livros de pessoas que são famosas. Por que os livros dela não vão, já que ela que escreve de quem é famoso? Isso é muito engraçado também. Então, eu vou estar trazendo exemplos para você aqui nessa aula de vários e vários e vários contextos que eu participei, que todos eles, cara, é batata. Todos eles tendem a seguir essa regra. O que dá certo segue uma lógica, e o que não dá não segue essa lógica. Então, resumindo, vamos pro conteúdo um pouco mais explicativo aqui. Vamos lá. Independente da plataforma que você escolha trabalhar, né? Tem o acrônimo que eu chamo de EVA. Se você trabalha com conteúdo escrito, se você trabalha com conteúdo em vídeo ou conteúdo em áudio, se você quer rampar um conteúdo em áudio. Independente do conteúdo, do tipo de coisa que você queira postar. O algoritmo não decide quem merece, ele organiza escassez. Então, tem um ponto que eu demorei a entender isso e que em muitos anos, melhor falando, eu achava que isso não era importante. Mas quando eu me entendi que os criadores de conteúdo que mais tinham alcance, que mais viralizavam, eram aqueles que não se importavam tanto, até com a... Isso tem que colocar muitas aspas, tanto com a qualidade, e sim em respeitar para onde as ondas estavam indo, eram aqueles que iam crescendo mais e mais rápido. Então, o algoritmo, ele tem a fórmula dele de funcionar, ele tem o jeito dele de funcionar, e se eu pudesse trazer uma informação que ajuda muito, principalmente para quem é do lado artístico, que tende a ver as coisas um pouco mais romantizadas, é que plataformas de música, que eu vejo que tem muita briga, né, com isso, plataformas de músicas, elas respeitam muito mais uma regra de mercado, ou seja, ela está muito mais preocupada com o acionista que está ali, do que com a arte, do que com valorizar o artista. E, de novo, isso é um lado romântico do mundo. E, infelizmente, muitos artistas ainda não entenderam que, cara, o Spotify, o Deezer, ou qualquer outra plataforma, ele não está preocupado com o talento, com arte. Ele está preocupado em quem mantém as pessoas conectadas com um negocinho chamado tempo de tela. Se um aplicativo ele tem não só downloads, mas ele tem muito tempo de tela, e o seu conteúdo, você enquanto produtor de conteúdo, é o que faz as pessoas permanecerem em ter tempo de tela, você ganhou o jogo. E aqui de novo, eu não estou falando sobre quantidade, quantas faixas você lança, nem sobre qualidade. Eu estou falando de você respeitar uma hierarquia de atenção e que ela existe, ela em muitos casos, elas não são tão óbvias, principalmente quando a gente fala de conteúdo mais voltado do lado artístico, mas, de novo, é o que a gente observa na prática e eu vou explicar para você como que você cai nessa real, como que você identifica o que você está fazendo. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Liderança. Não se apegue ao que você acredita. Acho que vale a pena você vir desarmado aqui e desliga um botão e um um julgamento de achar que tudo isso que eu vou falar aqui é óbvio. Cara, não é tão óbvio assim. É lógico, né? Nem toda lógica ela é óbvia para todo mundo. Mas pensa comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquilo que você está fazendo hoje, os seus planos, os seus projetos, não sei o que é. Se você quer ser um artista mais acessado, mais escutado, você quer que a sua empresa venda mais, você quer que um projeto seu ele alcance mais pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem é o top 1 do seu mercado? Você sabe quem que é o líder do seu mercado? Se você não souber, cara, você está viajando. Você não vai conseguir ter resultado. Se você não sabe quem é o top 1, imagina que você é um piloto de Fórmula 1. E vamos lá, esqueça o óbvio.
Tem gente que, assim, parece que nem sabe, o cara tá lá dentro do carro pilotando e ele nem sabe que tá na Fórmula 1, ele acha que tá dirigindo um táxi. E esse exemplo, ele parece idiota, mas ele representa o que as pessoas fazem na prática. A pessoa tá lá publicando conteúdo e tem lá uma pessoa top 1 naquele segmento dela, faturando, alcançando milhões, ganhando muito dinheiro, e ela tá lá deixando a vida levar. Ai, poxa, eu tô postando, tô fazendo aqui o um negócio. Ai, tô cantando. Ai, tô virando youtuber. O jogo é Fórmula 1 e você tá lá dirigindo, passeando lá, ou então andando de bicicleta. Quem é o top 1? Quem é o líder do seu... Você sabe quem é o líder? Você sabe há quanto tempo ele tá lá? O que ele tá fazendo? O que ele fez nos últimos 5 anos? Quantos vídeos? Quantas postagens? O que ele faz? O que ele errou? O que ele aprendeu? Se você não sabe isso, cara, você não vai conseguir. Você tem que meio que... É quase que um bilhete de Mega Sena da virada. É 1 em 50 milhões se acertar. Se você não sabe isso. Cara, o pré-requisito mínimo. Peraí. Eu quero ganhar um jogo. Quem é o campeão desse jogo? E que está há mais tempo ganhando esse jogo. Se você não sabe isso, meu irmão, esquece. Você não vai conseguir. Toda a estratégia. Óbvio que você conhecer os seus potenciais, conhecer o que você é bom, beleza, mas toda estratégia parte de quem é o líder. Segunda pergunta, há quanto tempo que ele está lá? Terceiro, o que ele está fazendo? O que ele acertou? O que ele errou? Se você não olha para isso, não vai funcionar. Você pode ter sorte do negócio acontecer, mas sem saber quem é o líder, você é só um aleatório lá, você meio que caiu de paraquedas no negócio. Não funciona assim. Isso aqui que é o pior, eu vejo, eu acesso aqui, eu pesquisando. Cara, tem tanta gente boa, tanta gente que poderia ser hoje o líder, e que até merecia, né, por qualidade, ser o líder. Mas a pessoa nem sabe que tem uma corrida, que tem uma pista ali, e que tem essa dinâmica de competição. E ela acha que é aleatório. Todo mercado, qualquer jogo do digital é formado por ranks. E existe essa hierarquia. Você está vendo aqui, ó, essa estrutura é um iceberg. É um posicionamento comercial que o algoritmo ele coloca as pessoas ali em primeiro e segundo. Qual algoritmo? Todos os algoritmos. A economia digital ela segue uma lógica. Então, o líder, olha que louco isso. Ele não é o maior porque ele produz mais. É que ele conseguiu fazer algo que o mercado gira ao redor dele. E isso é cíclico. Uma hora é uma pessoa, outra hora é outra. Só que existem mercados que essa liderança absoluta ela já está ocupada há muito tempo pelas mesmas pessoas. E ninguém se ligou nisso. Muitos mercados são assim, muitos. Tem lá um líder, lá ocupando espaço, um posicionamento. Ninguém arranca dele aquilo ali e, cara, ninguém tá nem aí. Só que do mesmo jeito que tem um líder, e é isso, tá? Diego, qual mercado você tá falando? Cara, olha pro seu mercado. Eu quero dar menos exemplo da minha vivência, da minha área, e deixar isso aqui mais aberto, porque isso aqui pode chegar para qualquer tipo de negócio. Mas olha pro seu. Quem é o seu líder? Quem é que está liderando o seu mercado há mais tempo? E do mesmo jeito que tem um cara na liderança, uma pessoa, uma mulher, um homem na liderança, tem também uma dinâmica de terem 5 pessoas abaixo. Aí aqui vai variar muito, mas, cara, eu demorei muito para chegar nessa lógica, mas sempre é assim. Tem um lá absoluto e tem 5 abaixo. Quando eu trabalhava no mercado musical, que eu pesquisei muito, né, sobre a crescente da música sertaneja, né, que foi, na minha opinião e com base nos dados que eu tenho, foi o tipo de música que mais colocou recurso para ganhar mercado, foi o sertanejo. Cara, era muito comum isso aqui. Você pega os rankings, né, para você que não sabe, a música tem muito esses charts, né, o top 5, quer dizer, o top 50, o top 100, o top Spotify, tudo é com essa lógica de ranking. E sempre era assim. Tem um líder, aí tem 5 embaixo que eles praticamente são... É como se fosse aquela distância, né? Na corrida de cavalo, o primeiro lugar ele ganha e o segundo, a diferença não é de metros, é a diferença de nariz. Às vezes um cavalo ganha no outro cara do nariz.
todo jogo de alta performance, do primeiro para o segundo, a distância ela é mínima. Só que vai lá pegar essa distância. Pega a natação, né? Acho que o esporte ele ensina muito isso. O segundo lugar de natação, cara, é poucos milésimos de segundo. Corrida de Fórmula 1. O segundo, meu irmão, o primeiro é pouquinha coisa, mas vai lá e pega essa diferença. Qual que é o lance? Quanto mais você entende esse jogo da alta dinâmica do resultado, os primeiros lugares, cara, é poucos detalhes para que você suba, mas é essa divisão. Líder absoluto e é uma dominância que é formada ali por 5, 3, 5. Diego, qual mercado você está falando isso? Olha para o seu que você vai ver que isso se repete. Aí depois tem os top 50, que é meio que assim, quase que você não percebe. São 50 ali. 30, 50 ali. É meio que uma lei isso que eu fui ver. Pô, beleza. Tá entre os 5? Não. Quer dizer, é o primeiro? Não. Então você tá entre os 5. Você tá entre os 5 ali, meu irmão. Aí você tá no grupo agora de uns 50. Que aí aqui você vê mais discrepância de um pro outro, né? Como não é tão de alta performance, então não é que o 49º tá perto do 48º. Não, tem distâncias ali. Diego, qual é o mercado? Olha pro seu. E aí tem o submercado, que é abaixo de 100. Então, se você pensar numa fila, né? Tem o que está em primeiro lugar, tem os próximos 5 que estão atrás dele, tem 50 e depois tem mais 100. Eu não sei você, mas tem gente que está no mercado, quer ser um player, quer ter um negócio e ela não sabe que tudo que ela faz, ou seja, todo o resultado que ela espera daquilo que ela faz, só vai começar a gerar frutos se ela entender que existem pessoas que já estão na frente dela e que já estão atrás. E se você não mede, se você não pega uma régua, se olha no espelho e fala, cara, nessa corrida, qual é a minha posição? Você não vai conseguir, porque é até injusto com quem está fazendo aqui e que tem essa loja de competição. E por que isso não é tão óbvio, principalmente para mercados onde tem uma loja criativa maior? Por exemplo, mercado artístico, né? Que, de novo, as pessoas romantizam mais as coisas. Porque ela acredita que uma hora vai dar certo. Só que o problema dessa hora dar certo é que a pessoa tá há 10 anos, tá há 15 anos tentando fazer o negócio. E o negócio não vai. Tiago, quem que é você para falar isso? Em 2019, eu lancei um projeto e esse projeto ele foi top 1 do segmento no primeiro ano. Só que eu só vi isso na prática, talvez existe uma série de fatores aqui, mas há 4, 5 anos, incansavelmente, eu estudei sobre esse mercado, que era o mercado musical. Cara, eu estudei, eu desmontei. Cara, eu entendia que existia fila. Então, ou eu sou muito sortudo, ou eu sou muito aleatório, ou isso aqui que eu tô trazendo pra você tem uma base de realidade. Cara, é real isso. Se você não sabe que está na fila, a fila não anda pra você. Você tá sempre andando em círculo ali, porque você não sabe. Nem está fazendo certo, nem está fazendo errado. Porque você está no jogo da aleatoriedade. Tudo para você é aleatório. Ah, nossa, tive mais 3 curtidas aqui. Ah, e esse conteúdo viralizou. Cara, não viralizou. Acertou. Quando não viraliza é porque deu errado. Agora, quer dizer que saber viralizar é sinal ou é igual a viralizar sempre? Não. Mas é melhor você saber e jogar um jogo intencional, já que existe uma lógica intencional por tudo, do que você ficar contando com a sorte, que um dia vai acertar do nada e vai, pronto. E aí, quando você acerta de maneira aleatória, entre um acerto e outro, demora, entendeu? Olha isso aqui, ó. As variáveis centrais. Como que eu organizaria e como que eu pensaria se eu fosse entrar em qualquer mercado? Qualquer coisa que eu vou fazer hoje, que a pessoa fale assim, eu quero levar isso para o ambiente digital. Quais são as 3 coisas que eu olho? Primeiro, tempo de mercado.
tempo de mercado daquele produto, daquela pessoa. Há quanto tempo essa pessoa tá lá? Eu olho isso. 2. Proposta única de valor, a PUV. Isso aqui tem várias e várias traduções, vários e vários significados. Olha pro melhor livro da sua vida. Olha pro melhor vinho que você toma. Olha pro carro que você escolheu comprar. Pra música que você gosta. Aquilo chegou até você, você fez uma transação comercial porque aquilo tem uma proposta única de valor para você. E se você não entender isso com o seu produto, com o seu negócio, com o seu projeto, não vai funcionar. Qual é a sua proposta única de valor? O que te diferencia? O que faz com que as pessoas te escolham? Se você não sabe isso, cara, não vai. É contar de novo com aleatório. E 3, ativos. Ativos existem coisas e existem, eu diria, não diferencial, porque diferencial está na caixinha da proposta de valor, mas existem certos ativos, e vou dar alguns exemplos aqui, que você tem e que você não sabe que você tem. E quando você não se analisa, quando você não olha para dentro, que é a primeira parte dessa análise estratégica, você talvez está escondendo talvez aquilo que vai fazer você dar um salto. E aí isso é muito comum, que você não dê valor ao que é um ativo para você. Talvez você ache que isso não funciona para os outros. E até um ponto importante que eu vejo muito se repetir. Pelo fato de você estar tentando copiar outras pessoas, você deixou com que os seus ativos naturais ficassem encobertos ali, anônimos, e começou a copiar outras pessoas porque você viu que o sucesso dela talvez era por aquilo, por aquele outro motivo ali. Ah, porque ela tem um jeito engraçado de falar. Ah, porque... Tentar aqui trazer alguns exemplos. Né? Ah, é porque a cor que ela veste é melhor. Nesse ponto de escolher os seus ativos, eu vou dar para você uma sugestão que é: tenta identificar os seus últimos 5 acertos. O que deu certo para você. E tenta conversar com outras pessoas que viram isso que você fez dar certo, perguntar por que você acha que eu acertei naquilo, ou por que você acha que aquele produto que a gente lançou, aquele conteúdo que a gente fez, funcionou. E é ali que tá os ativos. Eu conheço muitos e muitos projetos, eu já vi várias e várias e várias empresas, negócios, produtos, que eles escondiam o ativo e dava mais clareza, colocava mais luz sobre aquilo que não era um ativo. E isso é muito comum, porque tem coisas que tá na moda, e aí você para de olhar para você e quer fazer o que tá na moda. E aí você começa a fazer o que tá na moda e que até é engraçado. E começa a dar mais certo, porque você tá copiando o que tá na moda. Mas aí você era a pessoa, era a empresa, queria lançar a próxima tendência. Já pensou que, eu não sei se você já percebeu isso, e uma coisa que eu também validei. Toda tendência, toda nova tendência vem de algo que era desconhecido. E aí se tornou conhecido e virou a nova tendência. Mas aí quando você vai pegar que você olha, essa nova tendência que estava escondida, que agora é a moda, ela vem sendo trabalhada há muitos anos, cara. O novo estilo musical que agora tá na moda, o novo livro, o novo autor, o novo produto, a nova marca, cara, tem muito tempo que tá ali, é aquele bambu chinês, né? Tem muito tempo criando para baixo raiz, tem muito tempo sendo cavado ali, tem muito tempo. Só que a nova moda é agora, só que você não viu o tempo que foi de maturação. E aí talvez no seu caso esteja acontecendo isso. Na hora que você vai florescer, aí você tenta copiar a moda e você se esconde, você encoberta o seu dom especial, o seu talento especial, o seu diferencial, o seu ativo, porque você quer surfar uma moda. E aí eu também conheço muitos negócios que estão surfando moda há muito tempo e nunca criam a moda deles. Mas essas variáveis aqui, cara, eu queria muito que você conseguisse entender isso.
Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso aqui e isso é muito libertador. Mas vamos lá, tem mais. Existem coisas que não é tão óbvio, né? Então, talvez hoje você é um criador frustrado que pelo esforço financeiro, de tempo, de energia, em fazer muito e ver pouco resultado. Isso é muito comum, né? O alto esforço com baixa recompensa, isso é muito comum. Eu vejo muitos negócios que chegam para mim. Cara, não é porque a pessoa não tá trabalhando, não é porque ela tá se esforçando. É porque o esforço, ele não aponta pro resultado. E aqui sim é uma questão de informação. É porque, de fato, a pessoa não sabe que aquilo não funciona. Por mais que tenham fatores internos, né, que faz com que a pessoa tenda a criar algo que um dia seja algo incrível, mas na maioria dos projetos, na maioria das coisas, aquilo que ela está tentando produzir não tem potencial de ser algo de interesse das pessoas. Isso precisa ser dito. Isso é claro. Só que, por exemplo, quando um negócio ou uma ideia, um projeto cai na mão de uma pessoa e que essa pessoa já tem a mentalidade, já tem um histórico de construir coisa, principalmente um grande empresário, as coisas acontecem. E aqui tem até um mito, né? Que é muito comum. Você percebe que no mundo artístico, no universo musical, você vê que as gravadoras, as grandes produtoras, elas tendem a ser conhecidas por serem uma grande descobridora de talentos. Nossa, tal gravadora descobriu o artista e lançou, mas não é. É que a gravadora é profissional. Quem tá por trás são profissionais competentes. E tudo isso que eu tô mostrando aqui é muito óbvio para eles. Então eles sabem como pegar algo anônimo e transformar em algo de massa, algo que vai para as cabeças. Mas é por quê? Porque não tem a paixão, não tem a lógica do vai dar certo um dia. Cara, tem que dar certo, porque tem lá uma meta falando, olha, você tem que bater esse faturamento aqui. Ó, se não vender tanto, você vai pra rua. Quando, quando você entende essa lógica, que até, cara, é muito louco isso. Quando você entende essa lógica, você fala, meu, peraí. Então quer dizer que se eu tratar o meu projeto, seja a minha arte, ou seja o que eu quero fazer, como se tivesse alguém me cobrando uma meta de resultado, e que para atingir certos números eu vou ter que abrir mão de certas coisas que eu acredito ali por vaidade até às vezes, tende a dar mais certo? É. Não é porque a gravadora, não é porque a outra empresa tem o toque de Midas. É porque foi para uma lógica de como as coisas funcionam no mundo real. Saiu do aleatório, lembra? Saiu do deixa ver se dá certo pro tem que dar certo. É tipo um moedor de cana, sabe? Assim, cara, tem que ir, aí vai. Entendeu? E vai. E a história do universo artístico é cheia disso. Se você pegar as histórias de grandes produtos, é formado por isso. Projetos que aconteceram porque entraram em um sistema comercial, em uma linha de montagem. E aí, quando você fala linha de montagem, para quem é artista, meu irmão, a pessoa só falta ali matar. E isso é um assunto muito, muito complicado. Não, que tirou a minha arte, meu diferencial. No Brasil, no Brasil, muitos e muitos e muitos produtos, para que eles rompam a barreira do anônimo pro mainstream, você vai perceber, e aí vai muito da sua visão, você vai ter que perceber que personalidade, no início, ela é um pouco deixada de lado. Você chega, você ganha espaço, como se você fosse fantasiado. E aí, aos poucos, a fantasia vai saindo e vai mostrando quem você é. Diego, qual mercado você está falando? Você está falando algo que está soando muito filosófico. Mas olha para os últimos 30 anos, tudo que você quiser, olha com essa lente que eu estou trazendo para você. Algo novo surgiu. Parece com algo que eu já conhecia. Você ouve, poxa, lembra fulano, mas não é fulano.
A estética, poxa, lembra tal coisa, mas não é. E aí chega, ganha seu coração, e aí a fantasia vai saindo e ele mostra quem ele é. Eu aprendi muito isso no mercado musical, e existem coisas que você só compra se você entender similaridade. Aqui quando eu falo você é o consumidor. Se coloca no lugar daquele que consome. Um bom produtor é um ótimo analista de se colocar no lado de quem consome, né? Não tem como, acho que é um ponto extra. Não tem como produzir se você não entende a lógica de quem vai consumir, ou seja, se colocar no olhar, colocar o chapéu daquele que consome. São dois lados da mesma moeda que tem o mesmo valor, quem produz e quem consome. Se você produz um prato e você não sabe o gosto, como é que você vai saber se é bom ou ruim? Quem produz algo criativo não é tão óbvio que existe competição, disputa e que posição é construída. E que, acima de tudo, que a plataforma, ou seja, o palco digital hoje, ele é regido a esse ranking. E se você não sabe isso, você também já começa a ficar para trás. E aí a grande pergunta é: não importa o que você está fazendo hoje, qual é. Essa pergunta ela abre várias e várias respostas, mas vamos ler aqui junto. Qual posição você está jogando para ocupar a hierarquia da atenção? Deixa eu fazer uma pergunta antes, assim. De tudo que você viu até agora, você acha que você está em qual posição? Lembra, líder isolado. Logo abaixo dele, 5 ou 3 líderes. Logo abaixo disso, um grupo de 50 pessoas ali. E abaixo disso, tem um limbo. Sempre abaixo. Onde você está? Você consegue olhar? Cara, você consegue olhar? Assim, ó, com clareza, ó. Coloca no papel. Cara, eu tô aqui porque eu tô há tanto tempo fazendo isso, já tive esse resultado. Você consegue olhar pra você? Você acha que eu que tô gravando esse vídeo aqui, você acha que eu não sei onde que eu tô? Beleza, eu tenho um privilégio. Eu trabalhei no bastidores e com vários e vários projetos. Senão eu não sabia isso daqui. E eu tô abrindo isso daqui. Mas e você sabe? Olha pra você, olha pro seu mundo. Onde você tá? Não, Diego, eu tô aqui em casa, tô no meu quarto. Não, meu amigo. Onde você tá? Nessa fila do pão. Que é legal, a fila do pão é isso. Acho que devia chamar a fila do pão isso aqui. Mas na fila do pão, onde você tá? Entendeu? É a fila do pão isso aqui, onde você tá? Você é o próximo? Você é o primeiro? Ai, Jesus. Isso aqui é muito doido. Qual posição você está jogando para ocupar na hierarquia da atenção? Cara, se você responder isso daqui, eu ganhei meu dia hoje, tá? Vamos lá. Isso daqui, eu acho que é o que mais. Você já viu aquelas pessoas que você fala assim, por exemplo, você vai conversar com um profissional e ele já tem ali, né? Já tem bastante experiência. Aí ele fala assim: respeita a minha idade, porque eu estou há muito tempo nesse mercado. E você é bem novinho, mas você sabe que ele tá errado. Qual que é? Olha que louco. Qual que é a sua reação quando você percebe uma pessoa que tem mais idade que você fala uma coisa e que você sabe que ela tá errada? Como que você olha para ela? Trazendo para o nosso universo, tempo não quer dizer nada. Isso é muito louco. Mas é importante você saber há quanto tempo o líder tá lá, o top 5 tá lá. Isso é importante você saber. Só que tempo não é tudo. E aí tem um conceito que eu consegui construir que é ciclos de validação e eficiência. Isso aqui, de novo, eu validei muito no mercado da música, mas isso se aplica para qualquer mercado. E aqui a gente está falando do mercado da economia digital. Você chegou aleatório aqui que. Cara, não tô entendendo nada que você tá falando, Diego. Cara, volta do início. Pega esse conteúdo aqui que eu tô falando. Tenta transcrever, coloca no chat GPT. Fala, cara, encontrei esse conteúdo aqui desse cara, não tô entendendo. O GPT vai te ajudar. Mas pensa comigo aqui. Eu não tô esperando que esse conteúdo ele atinja milhões de pessoas. Não é isso. Mas quem entendeu que eu tô trazendo isso aqui. E aí, óbvio, todo comunicador tem por obrigação deixar claro aquilo que ele tá querendo comunicar.
mas isso aqui eu entendo que é um nível um pouco mais avançado, mas eu tô tentando ser o mais óbvio possível. O fator tempo não é tudo, mas é importante. E o que é o ciclo de validação e eficiência? É que existem pessoas que estão fazendo a coisa errada há muito tempo e não sabem que estão fazendo a coisa errada. Eu já falei sobre isso. E o mais importante, elas poderiam estar fazendo, ao invés de uma coisa, três ao mesmo tempo, só que todas na mesma direção. Uma coisa é você abrir três empresas. Isso é uma coisa. Outra coisa é você abrir uma empresa e que está buscando três mercados diferentes. E isso é totalmente diferente. Ciclo de validação. Você não precisa testar uma coisa por um ano para ver se aquilo vai dar certo. Tenha uma ideia base. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Tenha uma ideia base. E depois dessa ideia base, tente dividir ela em três alvos específicos. Três formatos específicos. Três público-alvo específico. Um dos três vai performar mais do que os dois. E adivinha o que, é que você faz? Cara, aquele deu certo. Corre para aquele. É ali que está a sua pepita de ouro. Só que existem pessoas, e aqui é muito perigoso que eu vou falar, que estão há muitos anos acertando em uma coisa e ela poderia estar até 10 vezes maior e não tá, porque ela está acertando e aí tem uma oportunidade 10 vezes maior, 100 vezes maior que ela e ela não consegue ver porque ela não testou e tem o medo de testar. Isso, cara, eu já vi muito isso. Imagine você, o seguinte, é muito comum que criadores de conteúdo comecem a acertar um determinado formato de produção de conteúdo. E isso é uma discussão muito longa, mas, resumindo, você vai perceber que o mundo digital, Instagram, YouTube, TikTok, enfim, YouTube, ele é muito organizado por formatos. Então você vai perceber que nos últimos meses começou a explodir no Brasil aquele formato 30 contra 1. Tem tem dado muito certo e tem muitos canais meio que copiando aquilo e tem viralizado. Óbvio que é um conteúdo e que os produtores são inteligentes, então vão colocar anônimos para produzir o conteúdo. Então você vai perceber que os canais que bombam com esse formato, eles tendem a trazer pessoas famosas. Mas pensa comigo, se não fossem pessoas famosas, o formato é muito bom. Só que pensa o seguinte, imagina você criando um canal e tendo na sua mesa, no seu rabisco ali a ideia. Cara, e se a gente fizesse um formato de 30 contra 1? Cara, e se a gente fizesse um formato não 30 contra 1, mas 1 contra 5? Ou não, mas se a gente fizesse um formato, e quando você pega o universo da TV, enfim, você consegue imaginar inúmeros formatos. E se a gente fizesse um formato, sei lá, colocasse as pessoas dentro de um container, colocasse ela debaixo d'água e lá embaixo d'água ela no submarino, enfim. E aí deixa um parênteses para você, tem o MrBeast, que é um cara que para mim é o cara que mais masterizou o conceito de formato e o conceito de fazer coisas loucas para viralizar. O cara tem, enfim, tem conteúdo do cara no caixão enterrado. Mas pensa comigo. Imagine que existem coisas que você não tem como saber se vai dar certo até fazer. E existe um perigo de você estar fazendo uma coisa que tem dado certo aparentemente a você há muito tempo e que você não está testando coisas novas e que poderiam te fazer crescer muito mais. Logo, você pode estar há 10 anos fazendo a coisa errada ou há um mês fazendo a coisa certa. E para saber se aquilo é certo ou errado, tem que ter um fator contraste, comparação. Eu só vou saber se A é bom se eu tiver um B para medir, para comparar. E eu gosto de pensar ciclo de validação com pelo menos três variáveis. Cara, formato A, formato B, formato C. Mesma energia para os três ali. Testa 3 meses, 6 meses, um ano. Vamos medir. Tem uma coisa que todo mundo concorda, que intensidade encurta tempo. Mas isso não elimina etapas. O que eu estou tentando fazer aqui?
O ciclo de validação é a única forma de encurtar o tempo de maneira inteligente. Não tem como. Eu dou para você um mês testar uma coisa. E eu dou esse mesmo mês, que é um espaço de tempo, para outra pessoa testar 3 coisas diferentes. Vamos lá. Tira a sorte da equação. Quem é que tende a ter mais sorte? Vamos trazer para a estatística esse lance da Mega Sena da virada. Existem empresas que investem milhões comprando mais bilhetes. Quer dizer que uma pessoa pode jogar um bilhete e acertar? Pode, mas a probabilidade dessa pessoa que comprou um bilhete acertar, ela é muito, muito menor do que uma empresa que investe milhões comprando, fazendo cálculos matemáticos e investindo lá 30 milhões, porque ela sabe que é um jogo de estatística, para que ela tenha acerto. Traz esse game da loteria para um projeto. Quer que você seja artístico, um negócio. Se você testa mais variáveis em um mesmo espaço de tempo, você tende a ter mais possibilidade de acerto. E um outro ponto, se você está acertando há muito tempo, significa que existem uma ou duas novas variáveis que poderia te dar um acerto 10 ou 100 vezes maior. Eu já vi muito isso. A empresa está aqui faturando 10 milhões há muito tempo e tem um negócio ali, um mercado ali na cara dela ali que ela poderia de 10 para 30. Só que ela não colocou o pé, ela não testou. E aí como é que ela vai saber se aquilo dá resultado ou não? Guarda esse nome aqui. Ciclo de validação e eficiência. E aí um ponto muito importante, né? É até uma brincadeira enfim, não tem como você pegar uma grávida e é até prematuro, né? O bebê nasceu com 6 meses. E não tem como você pegar 9 mulheres para nascer um bebê em um mês. Então, para algumas coisas, para alguns projetos, o tempo ele é fundamental, né? Tem a hora de plantar, tem a hora de colher. Mas sai daqui com isso. Você pode postar, se a sua meta é crescer um canal ou um perfil, um vídeo por dia ou 3 vídeos por dia. O que você vai fazer? Você vai postar um vídeo com o mesmo assunto ou 3 vídeos com o mesmo assunto? Ou com o mesmo formato? Quais são as variáveis que você vai aplicar visando em um mesmo espaço, no mesmo recorte de tempo, visar ter resultados maiores? Então, entenda a intensidade, ou seja, entenda que encurtar o tempo é fazer mais coisas diferentes visando um número específico, um resultado específico. Tenta aplicar isso ao seu contexto. Eu tô reduzindo os exemplos para que você receba isso e aplique isso melhor no seu contexto. Vamos lá. A única forma lógica e saudável de tentar acelerar o tempo é através de ciclo de validação. Reforçando o que eu trouxe aqui, eu estou antecipando o que eu trouxe. Um ciclo de validação responde a uma pergunta simples. Essa hipótese move ou não minha posição hierárquica? Então, lembra, preciso alcançar resultado X. Beleza. Quem já alcançou, você sabe? Há quanto tempo ela alcançou? Como ela fez isso? Acertos, erros. Você não sabe isso? Cara, você tá dormindo. Você tá panguando, tá aleatório aí. Vamos lá. Repetir por tempo suficiente. Aí aqui também tem aquela coisa, né? Existem as pessoas que planejam demais, tem os apressados demais, e é sempre um equilíbrio entre pressa e ação. Você não pode ter tanta pressa para colocar as coisas em prática, mas também você não pode, depois que colocar em prática, querer mudar rápido. Então tem tempo, tudo tem um tempo de maturação, né? Então cara, tem um processo que você tem que respeitar dentro do seu segmento. Não tem como. Isso aqui é uma linha muito tênue, tá? Trabalhar múltiplas variáveis com prioridade clara. Então, o que eu trouxe para você, 3 variáveis. A variável A B e a C. Existe uma principal, principalmente se você está acertando há muito tempo em uma coisa. Você está fazendo coisas que já estão dando certo há muito tempo. Beleza. Segura isso daqui, equilibre isso daqui. Agora eu vou equilibrar um outro prato, ou 2. São testes. Será que não tem como eu aumentar ou amplificar o resultado que já estou tendo? Você só vai saber se você testar. E aí, não adianta acertar
e não saber porque acertou. São dois problemas. Você não erra e não sabe por que está errando, e você acerta e não sabe por que acertou. É muito comum também isso daqui. Nos dois casos, não adiantou de nada o acerto. Ou seja, o erro ou o acerto não tem um fator pedagógico. Ele não te dá inputs, ele não te dá ideias, ele não te dá uma métrica acionável. Errei, não sei. Acertei, não sei. Então, isso também é muito prejudicial para vários projetos. Que eu já. Primeira coisa que eu fazia, né? Quando eu atuava como profissional em empresas, né? Foram 5 anos fazendo isso. Histórico, dados, beleza. Ah, vendeu lá, por exemplo. Ah, fui trabalhar, fiquei 6 meses numa empresa de educação. Beleza. Quem foi que comprou os produtos? Por que comprou? Qual tipo de empresa? Beleza. Cara, olha esse grupo de empresas que estão comprando aqui o seu produto. Cara, muito. É um grupo específico. Aí tem um porquê. Você tem que ser bom em identificar padrões. O acerto, ele tem uma lógica do acerto. E o erro também. É tudo muito mecânico. Então, fazia muito isso. E aí, tava lá, tava na cara o porquê. O mercado tava lá na cara. E não. E não. As pessoas não sabiam por quê. E aí, poxa, chama o Diego, beleza. Ia lá, pô, pegava a planilha do projeto. Pensa alto comigo aqui. Você tá aí, batendo cabeça. Poxa, tô tentando acertar. Cara, às vezes você não tá olhando o dado direito. Se acertou, por que que acertou? Conversa com as pessoas, liga pro seu cliente. Cara, você comprou de mim por quê? O que que você viu de mim que você não viu em fulano? Tá lá a resposta. Tenha dados para decidir. Tudo que você vai fazer em testes, em implementações, você precisa saber o que você está fazendo. Se acertei, entendi por que que acertei. Se eu errei, por que que eu errei. E aí você vai testar e vai executar, melhor falando, né? E vai dar certo. E sistematizar o que funciona. Então, cara, o que acertou, repete, refina e transforma em sistema. Sem sistematização, tudo vira acaso. Poxa, acertei aqui um projeto, ele tinha tal formato. Agora vamos para um outro novo. Cara, para ter uma visão estratégica, você tem que entender que tudo na vida, tudo que você vai fazer tem ou eu faço algo novo, ou eu faço mais, ou eu faço melhor. Em muitos casos, só fazer mais já é o fator de resultado. Tem muitos negócios muitos projetos, vamos fazer algo novo aqui. Ih, cara, peraí, mas você nem validou. Não, mas eu tenho o resultado aqui, tá dando bom. Cara, faz mais. Tem tanto teto ainda para bater para cima, faz mais isso daqui. Coloca mais energia nisso daqui. Eu já já briguei muito com ex-sócios, com projetos. Cara, o negócio tá dando certo aqui. Coloca mais dinheiro. Tá colocando R$ 1, tá botando 10. Coloca 1 milhão para voltar 2, 3, até bater no teto. Existem tetos que você não sabe que ele existe. Você tá sentado em um número de acerto e ele não e aquele acerto ali não é o seu limite, é só o começo. Você tá lá achando que é o novo Bill Gates do seu negócio, não é. E o erro mais comum, consistência no erro, ou seja, as pessoas são consistentes, são disciplinadas, são resilientes, mas estão fazendo coisas erradas. É o que eu estou trazendo para você aqui, repetindo coisas que não funcionam, que não vão não vão levar para lugar nenhum. E isso aqui é muito claro. E só a sua camada de decisão dentro do seu projeto vai saber se você está apontando para o acerto ou para o erro. Para a gente entender isso daqui, subir na hierarquia da atenção não é esperar mais, é validar melhor. Então, tempo não é ativo isolado. Intensidade ajuda, mas não resolve. Algumas etapas são inevitáveis. Validação acelera o que pode ser acelerado. Persistir sem validar é atraso disfarçado. O tempo, quando bem usado, deixa de ser obstáculo. Como que a gente usa o tempo a nosso favor quando estamos construindo algo que a gente quer que seja grandioso? Primeiro, na minha opinião, existem coisas que levam tempo e não tem como mudar isso. Não existe máquina que acelere o tempo. Mas existem formas e a principal é ciclo de validação. Quando eu
desenhei meu modelo de negócio para sair dos bastidores. Eu pensei, tá, beleza. Eu tenho um mercado aqui que eu quero falar, que é o que eu acredito que eu consigo mais gerar valor. Mercado educacional, pessoas talentosas que não sabem como que monetiza o seu talento, né? No mercado educacional, muita gente agora nesse estágio, duas coisas que estão acontecendo principalmente é a o mundo digital, ou seja, a digitalização, ela tirou a necessidade de alguns empregos que a capacidade técnica desses empregos não era tão alta, né? O nível intelectual, o nível cognitivo. Então, o Nubank, ele trouxe para o mercado a não necessidade de um gerente de banco. Você não precisa ser um gênio para ser um gerente de banco. Então, isso foi a ruptura do mundo digital. Então, um banco digital elimina a necessidade de ter gerentes, pessoas atendendo ali, uma prestação de serviço prática, que é, poxa, gerenciar o seu dinheiro, o seu salário, beleza. O Nubank vem e cria um sistema, banco digital. Logo, a não necessidade de ter um gerente de banco. Volta 100 anos atrás. Então, você tinha lá transporte público, enfim, tudo vai do mecânico para o digital. E tudo acontecia em uma certa lógica e até em um tempo até linear, né? Não exponencial. Então, quanto tempo demorou para um banco digital vir e tirar o emprego do gerente? E, inclusive, os grandes bancos do Brasil ainda têm agência física. Beleza. Agora tem um ponto. A inteligência artificial não está e nem vai tirar empregos de pessoas que o conhecimento técnico dela não é tão elevado. O que está acontecendo, e que vai começar a acontecer cada vez mais, é pessoas com conhecimento extremamente sofisticado e avançado com nível cognitivo sendo substituída. Então, você vai ver o topo da pirâmide ali, de todos os mercados, pensa os C-levels, sendo substituído por um IA, porque ela não dorme, ela processa muito dados, e aí os agentes eles conseguem se conectar, interconectar, né, com vários conhecimentos. E o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ser inutilizadas quando comparada com a IA, mas existe um grupo de pessoas que vão precisar desse conhecimento, que é, eu tenho uma experiência real, né, que eu falo que a única arma contra a inteligência artificial é a experiência real. Ou seja, se você foi demitido de uma empresa que está listada na bolsa, que fatura milhões por ano, e o seu conhecimento lá não é válido, esse mesmo conhecimento agora é válido para o empresário que está nesse mesmo mercado ou em outro mercado que precisa sair de 1 para 10 milhões por ano. Porque você tem uma experiência real e ela agora funciona e ela é necessária para esse contexto. Ela não é mais necessária para uma Big Four ou para uma grande empresa. Por quê? Porque lá tem IA. Diego, isso já está acontecendo? Sim e não. Né? A IA tem muito isso, né? E de 2023 para cá, existem várias teorias. Ah, porque vai acabar, vai outra coisa. Não, na prática não. Na prática é uma onda, é uma água que ainda está ali na canela ainda. E ela vai subindo ao longo do tempo. Só que como são disrupções exponenciais, são coisas que tendem a acontecer e a acelerar à medida do tempo, não é tão visível, não é tão visível para todo mundo agora. Mas o mais importante é, experiência real, ela passa a ser, ao mesmo tempo, desvalorizada ou até descartada, ou seja, a sua experiência de 30, 50, 40 anos do seu mercado, ela passa a ser descartada por um grupo de pessoas que tem recursos, que tem capacidade, de, enfim, de substituir pela IA, e ela vai ser extremamente valorizada por pessoas que precisam dessa experiência real. Só que como que você faz para essa experiência real virar ativo para outras pessoas? É onde a gente entra, é onde eu entro, a minha capacidade que é de conseguir transformar isso em um produto. E produto educacional, ele tem N formatos, ele tem N modelos que ele pode ser transmitido para as pessoas. E é aquilo que eu acredito, é onde eu estou apostando todas as fichas aí para os próximos anos, que é como que pessoas que têm história, que têm resultados, que têm algo que já construíram e que vão passar a ser descartada, assim como o cobrador de ônibus, que foi descartado pela catraca digital, assim como o gerente de banco foi descartado pelo banco digital, vai acontecer uma grande massa de pessoas com um nível intelectual extremamente alto
que serão descartadas por agentes, por robôs de IA e por sistemas. Então, olha que engraçado. A tecnologia ela avançou para automatizar e para gerar processos em subtrabalhos, em trabalhos com uma lógica mais braçal. E agora ela vai começar a disruptar mercados onde o nível de cognição é alto, né? Então, poxa, tem que contratar um matemático aqui, um grande programador. Cara, a IA vai programar melhor. Se é um cálculo matemático, se é uma decisão que precisa de dados e variáveis, a IA vai fazer melhor, esquece. E o que fazer com essas pessoas? Realocá-las para um modelo de educação acelerada, um modelo de lifelong learning, ou seja, traz esse conhecimento, coloca no mercado para pessoas que vão estar ali embaixo precisando. Então, é isso. De novo, esse conteúdo é um conteúdo que ele deve ser consumido ali com moderação. Ele vai estar aqui no meu canal e vou fazer alguns cortes dele. E, cara, deixa aqui no comentário se você está vendo aqui no YouTube ou você está ouvindo isso no Spotify. Comenta aqui, me manda um oi no Instagram. Cara, me manda pergunta, a gente pode avançar esse papo aqui. Eu acho que vale depois eu trazer mais outras continuações sobre esse assunto, mas é isso. Um ponto inicial, hierarquia da atenção é movida a hierarquia, óbvio. Quem é o líder do seu mercado, quem é o líder absoluto, quem são os 5 abaixo, quem são os 50 e quem está ali abaixo do 100. E o mais importante, onde você está nesse ranking, quem é você na fila do pão. Se você não sabe isso, cara, você tá de brincadeira, você não entrou no jogo.